Se toda vez que você precisa usar o verbo ter em inglês, você usa o verbo have, a gente com certeza precisa conversar. Esse vídeo é para você. Quando eu faço frases como, por exemplo, ele tem muitos amigos, eu acho que tem muita gente na fila do banco, eu tenho um computador, tem muitos livros sobre a mesa, enfim, frases desse tipo em português, eu vou usar o verbo ter e você vai me entender perfeitamente, não vai ter dúvidas em relação ao que eu estou falando. Mas, quando eu faço essas frases em inglês, eu vou usar estruturas diferentes para fazer essas frases. Por quê? Porque em alguns momentos eu vou estar falando de posse e em outros momentos não. Eu vou estar falando em existir, em haver alguma coisa. Vamos exemplificar. Quando eu falo que eu tenho um computador, o computador é meu. Ele não é seu, ele não é do meu vizinho, ele é meu. Então eu estou falando de posse. Posso usar o verbo have? Devo usar o verbo have? Com certeza vou usar. Quando eu falo que ele tem muitos amigos, eu estou falando que ele tem muitos amigos. Os amigos são dele, não são meus, não são seus. Então eu estou falando de posse. Então é posse nesse sentido. Aí eu vou falar, eu tenho um computador, I have a computer. Ele tem muitos amigos, he has a lot of friends. E tá certinho, tá perfeito. Então, quando que eu não vou usar o have para dizer ter? É quando eu falo, por exemplo, eu acho que tem muita gente na fila do banco. Então, eu não estou falando de posse nenhuma. A fila não é minha, o banco não é meu, as pessoas que estão lá também não. Eu estou falando de existir, eu estou falando de haver. Há muitas pessoas ali na fila, eu acho que há muitas pessoas ali na fila. Então, eu vou falar a minha frase assim. I think there are a lot of people in the queue. Então, I think there are a lot of people in the queue. Se eu usar o verbo have nessa frase, vai estar incorreto? Vai estar incorreto. Mesmo se eu quiser falar só, sem eu falar que eu acho que tem muita gente, eu quero falar tem muita gente ali na fila. Então eu vou falar there are a lot of people in the queue. E se eu quiser falar que tem alguns livros sobre a mesa, eu não estou falando que os livros são meus ou nem de outra pessoa, eu estou falando que existem muitos livros sobre a mesa. Então eu também vou usar essa estrutura. There are a lot of books on the table. Eu posso falar have a lot of books on the table? Não posso falar. Está errado? Está errado. Então, em alguns momentos, quando eu falar ter em inglês, eu vou usar o verbo have, ou have got, ou has para he, she, it. Quando eu quiser expressar que existe alguma coisa, existe alguém, há alguém, né, no sentido de haver, eu vou usar there is or there are, depende da minha frase. Uma outra coisa que é muito importante a gente considerar é que dependendo da frase e dependendo da formação da frase, eu vou poder usar o have ou eu vou usar o there is, there are, dependendo de como eu montar essa frase. Por exemplo, eu quero dizer que Santa Catarina tem praias muito bonitas. Então eu vou falar Santa Catarina has wonderful beaches. Agora, se eu falar em Santa Catarina tem muitas praias bonitas ou tem praias muito bonitas, a minha frase já muda. Porque eu vou falar em Santa Catarina, então eu vou falar em Santa Catarina there are wonderful beaches. Eu não posso falar em Santa Catarina has wonderful beaches, porque vai estar errado dentro da minha estrutura. Vou dar um outro exemplo do mesmo tipo. Praia Grande tem apenas um teatro. Praia Grande has only one theater. Ou então, na Praia Grande tem apenas um teatro. So, in Praia Grande there is only one theater. Viu a diferença? Quando eu falo Praia Grande tem, eu posso falar Praia Grande has.
Mas quando eu falo na Praia Grande tem, eu não posso falar em Praia Grande has. Eu vou falar em Praia Grande there is ou em Praia Grande there are, depende do restante da minha frase, ok? Então essa é uma diferença que às vezes passa despercebido na hora que você está fazendo a sua frase, na hora que você está conversando. Por quê? Porque a gente sempre tem o have na cabeça como verbo ter. E a gente acaba meio que usando em tudo quanto é frase indiscriminadamente. E não é assim que funciona. Falar ter em inglês é diferente de falar ter em português. Algumas vezes vai ser semelhante, então eu vou usar o verbo have e outras vezes eu vou ter que usar there is or there are, ok? Eu espero que essa diferença tenha ficado clara e que você não use apenas o verbo have nas suas frases, que você não se esqueça de usar também o there is e o there are. E é comum as pessoas esquecerem, é muito comum. Mas eu tenho certeza que se esse vídeo foi útil para você, a partir de agora você vai saber a diferença, você vai saber quando usar um e quando usar outro, e suas frases vão ficar mais bonitas, mais claras, as pessoas vão te entender com muito mais facilidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele com pessoas que você conhece, que também possam se utilizar desse conhecimento, também possam aprender como você está aprendendo, ou simplesmente tirar alguma dúvida que a pessoa tenha. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Eu quero te agradecer por você estar aqui. Um beijo e até mais!